Creia tão somente que o Deus nessa noite Ele vai falar contigo. Se você estiver nessa noite triste, não se preocupe, porque Deus é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia! Poderoso Deus, eterno Pai, Deus Criador do Universo. Neste momento, meu Senhor, nesta hora, Pai, desta noite, quero eu, Pai, tão somente te agradecer, te engrandecer, louvar o teu nome, Pai, pela oportunidade que tu nos concede de estar na tua casa. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor já falou, até aqui o Senhor já trabalhou, e cremos, Pai, que agora não será diferente. Cremos, Pai, que neste momento o Senhor está aqui, Pai, falando com o teu povo. Meu Deus, como a tua palavra, Pai, com um pequeno, Pai, diante de ti. Neste momento, Pai, eu te peço. Ó, Pai, mas abençoa o teu povo, Pai, com toda a sorte de bênção. Fala com o teu povo nesta noite. Aquele, Pai, mas que está querendo uma resposta do Senhor. Aquele, Pai, mas que está querendo ouvir a voz do Senhor. Que nesta noite, Pai, eu possa revelar. Que nesta noite, Pai, eu possa falar. E onde estiver, Pai, amado, espírito de engano, onde estiver, espírito contrário, onde estiver, oração de feiticeiro, desse lugar, Pai, eu já repreendo e determino a falência de Satanás, em nome do Senhor Jesus. E que eu rouba toda a semente, o espírito das trevas venha cair por terra. E nesse momento, Deus, eu te peço para falar com o teu povo. Eu não sei, Senhor, aquilo que o teu povo está precisando ouvir. Eu não sei, Pai, mas qual foi o propósito do teu povo, Pai, mas não está por essa porta. Mas tu sabes, Pai, mais de cada coisa, Pai, tu sabes, Pai, pela ciência. E pela tua potência, Pai, neste momento te peço, Pai, para fazer todas as coisas acontecer pelo santo nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, é pela tua presença, Senhor, que eu te peço para continuar presente neste lugar e manifestando teu Santo Espírito. Neste momento, eu te peço, fala conosco, revela, Pai, amado, a tua igreja, porque o teu povo vai querer ouvir a tua voz. E é em nome do Pai, é em nome do Filho, e é no nome do Espírito Santo que nós te agradecemos agora para todos sempre. Amém? Louvado seja Deus. Abra a nossa Bíblia nesta noite, aleluia. Glória a Deus, no livro de Lucas. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estaremos lendo a partir do versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que encontrou, dê glória a Deus. Quem não encontrou, que espere por mim. Amém? Amém. Glória a Jesus. No livro de Lucas, capítulo 4, tem como título, no versículo 1, a tentação de Jesus. E no versículo 7, diz assim: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Espírito do Senhor. Nesta noite, antes de nós começarmos assim, a meditar e ouvir a voz do Senhor, vamos ouvir também a voz do Senhor nesta noite, louvando ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidar nosso irmão Flávio, aleluia. Parece assim, louvando comigo em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero tão somente dizer uma coisa: não é proibido glorificar quando você está na casa do seu pai. Se na sua casa você não pode adorar Ele, você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui para adorar ao poder de Deus, porque é Ele que está de glória. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Não importa a luta que você está passando, não importa a tua prova, se na tua casa você não tem permissão para adorar o Senhor, se na tua casa você não pode adorar o Senhor, creia totalmente que Ele é Deus está na tua vida. E nesse lugar você pode e é livre para adorar ao Santo de Israel. Aleluia! Quem quer ver a glória de Deus aqui? Levanta a mão. Agora você vai adorar Jesus, porque Deus vai mandar fogo aí agora. Glória a Deus! Agora você vai adorar Jesus. Eita, Jeová! Fogo de Deus vai descer aqui, vem, mas só para ficar.
Seu pego ficou olha, viu pra ficar de pé. E quem passava precisa ver, era como não se doava a voz do que não subia no rua, e era o tranque, a moda toda o que está acontecendo aqui no vão? Vem pro caminho, o que está acontecendo no filho da irmã, vem pro caminho, a rua dele está no filho da irmã, vem pro caminho, vai pro o que está acontecendo no filho da irmã, vem pro caminho, a rua dele está no filho da irmã. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Esse é mais alto, tá?
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor. Poder sentar em nome de Jesus. Eu estava assim à tarde, ali, pensando, perguntando ao Senhor, o que nessa noite o povo dele precisava ouvir. O que é que realmente o povo está precisando ouvir nessa noite. E ali eu procurei assim a palavra do Senhor, não entendi nada me veio. E eu resolvi então assistir um filme. E eu coloquei o filme de Daniel. E ali eu assisti aquela história de Daniel, aleluia. Eu ali comecei a meditar no que Daniel havia passado na cova dos leões. O que Daniel havia feito. O que Daniel fez, Daniel touro, para ser lançado na cova dos leões. Aleluia. E eu havia falado no livro de Daniel. E comecei a ler aquela palavra. Mas quanto mais eu lia, mais eu nada entendia. Quanto mais eu lia, mais nada o Senhor me falava. Aleluia. E eu então disse para o Senhor, pois eu creio que quem vai falar é o teu Santo Espírito. Eu nada vou fazer naquele lugar. Mas o teu Espírito, pela tua onisciência, tu vai falar naquele lugar. Aleluia. E na palavra que nós temos nesta noite, a palavra que nós temos está falando da tentação de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, você já parou para imaginar quão grande foi a tentação de Jesus naquele lugar? Quão grande foi a tentação de Jesus diante do maligno? Quão grande foi a tentação em que Jesus passou quando estava sendo tentado pelo diabo? Hoje, dificilmente, você é tentado pelo próprio diabo. Hoje já vendia os principados para lhe tentar. Hoje, dificilmente, ele vem. Hoje ele está enviando os seus principados. Mas com Jesus foi diferente. Com Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado por Satanás. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantas foi as vezes que Jesus abaixou a cabeça? Quantas foi as vezes em que Jesus se deixou ser levado pela tentação? Quantas foi as vezes que Jesus se rendeu aos pés do maligno? Quantas foi as vezes que Jesus não teve uma resposta para dar aquele maligno? E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a tentação que você está passando? O que é que o maligno tem te tentado? O que é que o maligno tem colocado na tua mente? O que é que o maligno tem colocado na tua cabeça? O que é que ele tem dito que tu não vai conseguir? O que é que ele tem dito para tu fazer? E você não tem resistido? Você não tem conseguido resistir a ele? Eu quero te dizer nessa noite que independente de qual seja a tua tentação, não foi tão grande como a prova de Daniel. Não foi tão grande como a tentação do Senhor Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, você já se colocou no lugar de Daniel? Você já parou para imaginar, para meditar, como Daniel se sentia naquele momento? Quando ele sabia que ele passaria a obedecer àquela lei daquele rei, ou ele ia ser lançado na cova dos leões? Eu quero te perguntar nessa noite, será que você iria resistir? Será que você iria continuar firme? Ou será que você iria negar a sua fé? Será que você iria olhar para trás? A sua prova hoje, a luta hoje, a tentação que você está passando hoje, não é comparado com o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é comparado para o que aconteceu ali com Jeremias. Não é comparado para o que aconteceu com Isaías. Não é comparado para o que aconteceu com Abraão. Hoje você está em casa, está na bênção, vem uma luta, vem uma pequena luta, vem a tentação do maligno, e você vai dizer, eu vou desistir, eu vou parar aqui, eu não posso mais. Você sabe, você lembra quantos dias Jesus foi tentado? Você sabe como ele foi tentado? Hoje você está em casa, está de barriga cheia. Hoje você está em casa, está deitado no sofá. Jesus ele estava no deserto. Jesus ele estava com fome. Ele estava em jejum. Quando ele saiu daquele lugar, ele teve fome. Mas enquanto ele estava sendo tentado, ele estava em jejum.
E você hoje de barriga cheia, você hoje recebe apenas bênçãos, tem uma pequena prova, tem uma pequena luta, e você já diz, eu vou voltar, eu não posso mais, eu não aguento mais. Aleluia. Diga a palavra do Senhor. Porque quando Daniel viu aquela lei, quando Daniel viu aquela nova lei, em que aqueles meninos tinham criado, depois do seu que Daniel viu, e Daniel não tão somente temeu, Daniel nem sequer ligou para aquela lei, pelo contrário, ele entrou no seu quarto, em direção a Jerusalém, e ali começou a clamar o sangue do Senhor, a clamar, aleluia, glória a Deus, ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Aquele ministro viu que Daniel estava orando, estava clamando ao Senhor, viu que Daniel não estava seguindo a lei do homem, viu que Daniel não estava seguindo a lei em que o homem tinha criado, mas que Daniel estava firme, crendo que o Senhor, Deus do exército, iria salvar ele. Aleluia! E aqueles meninos entraram, foram para o rei, e falou para o rei, voltou para o rei, que Daniel tinha desobedecido daquela lei, que Daniel estava adorando ao ouvido, que Daniel não estava servindo ao rei. Aleluia! E Daniel, o rei entrava diante de Daniel, perguntou: Daniel, você fez isso? Daniel, você não viu a lei? Se você não viu a lei, então tudo bem. Você não precisa ser condenado porque você não sabia. Se você não sabia dessa lei, faça. Aquele ministro disse que ele viu. Daniel respondeu: eu vi. Daniel não negou. Daniel não mentiu. Mesmo diante da prova, ele disse: eu vi. E percebeu. Ele viu que o Deus do exército estava com ele e ia dar vitória a ele. E nessa noite eu quero te perguntar: quantas foi as vezes que você negou? Quantas foi as vezes que você disse que não? Quantas foi as vezes que você olhou para trás e disse: eu vou voltar, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não suporto mais? Aleluia! Aquele rei então falou para Daniel: Daniel, você fez isso. E os ministros disseram: ele fez, nós vimos, temos testemunha de que ele fez. E ele falou: eu fiz. Eu não ia deixar de adorar o meu Deus para obedecer a sua lei. Eu não ia deixar de servir o meu Deus para seguir a sua lei. E você será que faria isso, sabendo que iria ser lançado na cova dos leões? E nessa noite eu quero te perguntar: qual é a luta que você está passando? Qual é a prova que você está passando? O que é que tem acontecido contigo? O que é que tem te afligido? O que é que tem tirado a tua paz? Tem tirado a tua alegria? Conta para o Deus nesta noite. Não negue ao Senhor Jesus. Creia totalmente que Ele vai te salvar. Creia totalmente que Ele vai te dar vitória. Olhe para o Senhor nesta noite. Olhe para o Senhor. Glória a Ele, porque nesta prova Ele vai te dar vitória. É nesta prova que Ele vai te honrar. É nesta prova que Ele vai te exaltar. Não pense tu que tu vai ter vitória de qualquer jeito, que tu vai ter vitória sentado, que tu vai ter vitória lá no bem bom descansando. Se você quer vitória, você tem que passar pela luta, você tem que passar pela prova. E se essa luta está grande na sua vida, venha certeza de uma coisa nessa noite: a luta está grande, porque a vitória vai ser bem maior. Eu aprendi uma coisa: que quando vem uma luta na minha vida, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, porque sei que a luta veio para que eu venha receber a minha vitória. E Daniel então, Daniel disse: eu fiz. E o rei não queria lançar ele na cova dos leões, porque o rei sabia que ele era justo. O rei sabia que ele fazia o que era justo. O rei sabia que ele estava fazendo aquilo porque ele era fiel. Assim como ele era fiel àquele rei, ele sabia que Daniel também era fiel ao seu Deus. O inimigo, quando ele está te tentando, o inimigo, quando ele se levanta contra a sua vida, é porque ele sabe que você é fiel ao Senhor, que você está agradando a Deus.
inimigo vai se levantar contra a tua vida quando você estiver fazendo a vontade do maligno. Ele só se levanta quando ele vê que você está sendo fiel ao Senhor. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Daniel ele foi lançado na cova dos leões. O rei disse para Daniel: Daniel, eu te peço, Daniel, será que teu Deus vai te salvar? Daniel, peça ao teu Deus, clame ao teu Deus, para que ele venha te salvar. E não é diferente na tua vida. Quando o inimigo ele está te tentando, vem com quer ser o diabo para lhe dizer: cadê tu diz que é crente? Cadê teu Deus? Por que está aqui? Por que está passando por isso? Eu quero te dizer uma coisa: quando o inimigo faz isso, é porque você está deixando que ele venha perceber a sua luta. Não deixa o inimigo venha perceber a sua luta, não. Mas ele tem um bom testemunho para dar. Sempre mostra para o inimigo que você é feliz com o Senhor. Por mais que a luta seja grande, por mais que a prova seja grande, mostre para o inimigo que Deus é Deus e que Ele está na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Espírito Santo, Senhor. Aleluia! E nessa noite, a palavra do Senhor não veio em vão. Nessa noite, não é em vão que o Senhor fez todo esse mistério. Não é em vão que o Senhor me trouxe aqui. Foi uma luta para nós chegar aqui. A luta foi grande. Eu saí, cheguei em casa às 7 horas. É muito longe de lá para aqui. Eu cheguei em casa para então somente tomar banho, me arrumar. E estava com fome, eu falei: sei o que é que eu vou fazer. Meu Deus, eu estou com fome. Eu falei: mas eu vou comer porque eu sei que Deus é maravilhoso, Ele vai dar vitória. E se o inimigo pensa que eu vou desistir, eu vou dar vitória àquele povo. Essa noite, aleluia, glória, 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 glória. O Senhor está dizendo nessa noite que tem gente nesse lugar, que está nessa luta, que está nessa prova. O inimigo está protegendo a sua vida. Aleluia. Mas nessa noite, o Senhor quer dar sabedoria, o Senhor quer dar vitória. Aleluia. Você que disse: meu Deus, eu não posso. Meu Deus, como é que eu vou prosseguir desse jeito? Meu Deus, como é que eu faço? Meu Deus, me dá sabedoria. Meu Deus, eu não aguento mais. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? E nessa noite, o Senhor ele quer te dar resposta. Nessa noite, o Senhor quer te dar vitória. E nessa cova que te lançaram, nessa cova que você está, não se preocupe com os leões, não se preocupe com as serpentes, não se preocupe com os escorpiões, porque o Senhor te diz: eu te dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e esmagar os escorpiões. Aleluia! Glória a Deus! E esses leões que estão te fazendo cara feia, esses leões que estão te mostrando dente, o Senhor te diz nessa noite: eu sou eu, fechando a boca do leão para te dar vitória. Aleluia! Não é porque você merece, não é porque você tem honra, mas é porque eu sou Deus e te amo. Não é enquanto você está na minha presença, não é enquanto você está na minha casa. Você veio para esse lugar, para tão somente receber a vitória do Deus vivo de Israel. Aleluia! Glória, glória a Deus! Enquanto a minha foi andar naquela cova, e na palavra do Senhor, que o rei ficou angustiado, o rei sabia que Daniel era justo, o rei rasgou ali a sua veste de sinal de tristeza, o rei não comeu, o rei não bebeu. E o seu inimigo, aquele que está querendo te envergonhar, aquele que está te acusando, ele também não está em paz não. Ele te lançou na cova, só que ele está ainda preocupado, porque sabe que o Senhor vai te tirar de lá. Ele está preocupado, porque o Senhor é Deus e está na tua vida.
E o Senhor que quer essa vitória, nessa noite, o Senhor, Ele está pronto, Ele está com as mãos estendidas. E se você puder contemplar o que o Senhor está fazendo, você é glorificado, você é exaltado, porque Deus e Ele está na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E na palavra do Senhor, que no outro dia, ali com o rei, com aqueles ministros acusadores, para tão somente ver como estava Daniel, para tão somente ver se o Deus tão poderoso tinha salvado Daniel. Eu quero te dizer nessa noite, aquele que te lançou na cova, aquele que te disse que você não ia conseguir, ele ainda está preocupado, porque sabe que Deus está na sua vida. Ele ainda está preocupado, porque sabe que Deus te ama. Ele ainda está preocupado, porque sabe que Deus é onipotente e tem todos os poderes. E o inimigo desta noite, ele está olhando para ti. Ele está olhando para ti e está perguntando, será que ele vai ser abençoado? Será que ele vai receber vitória? Será que o Deus dele vai salvar ele? Será que isso vai acontecer? Mas o teu Deus te diz, eu sou teu, e fecha a boca dos leões, e vou te honrar nessa terra, aleluia, porque eu não te levantei para ficar no baixo, eu não te levantei para ficar de cabeça baixa, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele já falou para ti antes, que ia te usar, Ele já falou para ti antes, que ia te usar no louvor, aleluia, glória a Deus. E talvez até aqui você não viu isso acontecer. Talvez até aqui você não viu a glória completa do Senhor descer. Mas o que Deus fala, Ele cumpre. Deus é poderoso para fazer isso. E se você está nessa prova, se você está passando por essa prova, é porque o Senhor quer começar a te usar. Aleluia! E nessa noite, você que ouviu o Senhor falar contigo antes, nessa noite o Senhor te diz, creia tão somente, que eu sou Deus para te dar vitória. Aleluia! O Senhor te disse antes, eu vou mudar a tua casa, eu vou transformar a tua casa, eu vou libertar, eu vou trazer ele para a minha presença. Até aqui você não viu isso acontecer. Até aqui você já está orando, porque não viu acontecer. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor te diz, o leão que estava rugindo, ele estou prestando a boca dele, e vou tirar dessa cova com a minha mão potente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Espírito do Senhor, ele está nesse momento do teu lado, aquela casa, ele já enviou um anjo, com espada de fogo, e se até que não viu acontecer, diz no Senhor, que quem nunca viu vai ver, porque Deus é Deus, para fazer mistério na terra. Glória a Deus. Você que diz, Senhor, eu quero ser usado por ti. Você diz para o Senhor, Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ser o fogo. Eu quero ser o Espírito Santo. Senhor, eu acho lindo. Eu quero fazer parte. E até aqui você não viu isso acontecer. Até aqui você não sentiu como queria sentir. O Senhor te diz nesta noite, aleluia, glória a Deus. Tem no Salmo 40, aleluia. Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele me ouviu meu clamor. Mas eu estava querendo saber que na festa de Senhor. E nessa noite, o Senhor está cantando dia. Nessa noite, o Senhor está dando vitória, aleluia. E você que nunca viu vai ver. Você que já vê, você que já viu, vai ver de novo. Porque Deus está na sua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que diz, Senhor, eu quero renovo. Senhor, eu quero falar em língua. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. O Senhor diz nessa noite, me adore em espírito e verdade, porque o Espírito Santo está em
Aleluia. Glória a Deus. Talvez você está pensando, eu quero que ele fale diretamente comigo. Eu quero que ele aponte para mim e diga, sou eu, é você. Aleluia. O Deus diz esta noite, feliz é aquele que crê sem ver. Feliz é aquele que crê sem ver. Aleluia. E é por isso que ele está dando vitória nessa noite. Se tu estiver crendo, o Senhor Jesus disse várias vezes, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nessa noite você tem fé. É nessa noite que você recebe a vitória. Aleluia. Aleluia. Aquele que o Senhor já falou. O Senhor já falou antes. Eles estão dando vitória. E você não viu a vitória chegar? Foi porque a vitória estava sobre você e você não tomou posse. Mas nessa noite eu te digo, se liga com o estrônico, aleluia, glória a Deus, se liga no trono do céu, porque nessa noite eu quero que você tome posse da vitória. Nessa noite eu quero te tirar dessa copa. Não adianta fechar a boca dos leões e continuar na copa. Você tem que sair da copa. Nessa noite o Senhor diz, tem gente nesse lugar que está na copa, mas tem gente também nesse lugar que está na caverna. Tem gente nesse lugar que está se escondendo lá dentro da caverna. E não confunda a copa com a caverna. Se você está na caverna e está dizendo, Senhor, eu quero fazer, mas não estou conseguindo. Eu quero fazer, não posso. Eu quero fazer e ninguém me ajuda. O Deus que não está fazendo, vai começar a fazer. E saia da caverna, porque na caverna não tem leão. Saia da caverna, porque na caverna não tem serpente. Você está lá dentro, mas você precisa sair, precisa erguer a cabeça e ver que sou Deus, e eu estou na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor ele quer continuar dando vitória. Você entrou aqui nessa noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Você entrou aqui e disse, Senhor, eu quero ver acontecer. Eu quero ver o milagre do Senhor. Eu vou naquele lugar, porque eu quero ver e creio que o Senhor vai falar comigo. Nessa noite o Senhor te pergunta, tu quer mais do que? O que é que tu ainda quer? Aquilo que tu me pediu eu já te dei. Aquilo que tu já me pediu já está na tua cabeça. Minha glória é espírito de verdade. E toda sorte. Porque eu não vou dar mais não, eu já sei. Eu não vou fazer acontecer mais não, eu já fiz. Aleluia. E a tua vitória não vai vir não, ela já veio. Tome posse nessa noite. Creia que o Senhor ele está contigo. Meu Deus, aleluia! Você consegue contemplar, aleluia! Quem está do teu lado? Se você puder contemplar, aleluia! Quem está do teu lado, você glorificar sem parar. Você não está você pulava, você glorificava, aleluia! Você está aí do teu lado. Você vai pedir, Senhor, eu quero ter o anjo do meu lado. Se o meu lado direito, do lado esquerdo. Eu quero estar, aleluia, arrodeado dos seus anjos. Você o pediu, e você não crê que ele está aí. Ele está do teu lado, aleluia. Você diz, Senhor, quando eu sair, que ao meu redor estejam os seus anjos. E o Senhor te diz, ele já está. É um exército poderoso, com espada de fogo. E ele está nesse momento também do teu lado. Glorifique a ele. Porque eu quero continuar contigo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Fala, mestre. Aleluia. Aleluia. Você disse, Senhor, eu não sei quanto tempo tem que você disse, quanto tempo tem que você falou, ou se você já pediu até esqueceu, mas você já falou com o Senhor, eu quero ser revestido da armadura do Senhor.
Eu quero sapato de fogo, quero espada de fogo. Eu quero, Senhor, estar revestido com as armaduras espirituais. Aleluia. Eu quero ter um vaso na tua presença. Aleluia. E o Senhor, nesta noite, Ele quer fazer isso na tua vida. Você vem aqui na frente. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é poderoso. Você que ouviu o Senhor falar contigo. Você que ouviu o Senhor falou bem aqui nessa noite. É só você que ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Aleluia. O livro de Mateus. Aleluia. No capítulo 20, no versículo 7 diz assim: disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Você quer recompensa do Senhor? Você quer ver o Senhor trabalhar na sua vida? Então creia que Ele está contigo, porque você vai receber segundo as suas obras. Você vai receber segundo o que você está fazendo para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que pediu revestimento. Aleluia, vem aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Aleluia, Deus. Neste momento, Pai, o Senhor revelaste para o teu filho. Deus, neste momento, Pai, o Senhor viste, o Senhor tiraste, Pai, dos quatro celestiais, o clamor do teu filho. Neste momento, Pai, o Senhor viste, o teu filho clamava o clamor dele. E nesse momento, Senhor, como diz a tua palavra, Pai, aquilo, Pai, o revestimento que teu filho pediu, o fogo que o teu filho pediu, a autoridade, a sabedoria que ele pediu. Neste momento, Senhor, eu derramo sobre ele, Pai, com teu Espírito Santo. Aleluia. A glória do Senhor. E é em nome do Pai, é em nome do Filho, e é em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória. Aquilo que tu pediu. Creia tão somente, aleluia, que já desceu sobre a tua vida, o revestimento já está em ti, e o Senhor, Ele te reveste, porque Ele te ama, aleluia, creia tão somente, aleluia, glorifica Ele, você já te revestiu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está na caverna, talvez você esteja com vergonha, mas a palavra diz que o envergonhado não dará o rei do céu. Você que sente que está na caverna, que não está fazendo o que o Senhor mandou, que não está indo trabalhando bem para o Senhor, vem aqui na frente. Aleluia. Não tenha vergonha, vem aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, eu quero dizer para cada um de vocês. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não vem em vão. O Senhor não me mandou vir aqui. O Senhor não me trouxe aqui para sair daqui sem que nada aconteça. Eu quero dizer, o Senhor, Ele não me trouxe neste lugar para tão somente falar e nada acontecer. É verdade, Deus. Mas nessa noite, se o inimigo tentou impedir que eu viesse a esse lugar,
Se o inimigo tentou me calar, se o inimigo tentou me dizer que não, o Senhor ele disse que sim para você. O Senhor para ti disse que sim. O Senhor disse, eu vou levar ele lá. Porque eu vou falar com aquele povo. Eu vou falar para ele que está na caverna. Que é hora de sair da caverna. Aleluia. E sobre a tua vida nesta hora. Aleluia. Glória, 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 glória. O Senhor derrama uma unção. Aleluia. Saia da caverna. Aleluia. E aquilo que estava te pedindo. Aquilo que estava te amarrando. Caia por terra agora. O laço impedimento. Eu determino a falência de Satanás. E determino a sua vida. Saia da caverna. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Creia que o Deus é Deus. E Ele está na sua vida. Aleluia. Ele é Deus, Ele dá vitória. Ele é Deus que capacita. Se tu pensava que não podia, se tu não tinha ajuda, se tu não sabia como fazer, nessa noite eu te digo, faz tão somente, aleluia, glória a Jesus, porque Deus é Deus para fazer todas as coisas acontecer, e vitória Ele quer te dar, mas depende de você agora. Agora está nas suas mãos, se quer receber a vitória, aleluia, faz o seu de mãos, da glória a Deus, sai da cabeça, aleluia, e receba a unção e a porção do Senhor, aleluia. Aleluia! Glória a Jesus! Não foi a tua que Deus te trouxe aqui na frente. Não foi a tua que Deus te colocou neste momento aqui. Pega a tua mão para o Senhor. Aleluia! O Senhor Ele quer fazer todas as coisas acontecer. O Senhor Ele quer dar vitória. Aleluia! Glória a Jesus! E nessa noite, o Senhor Ele quer derramar, aleluia, sobre ti uma unção. É uma unção tremenda. Aleluia. Arrepende da tua oração. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. E nessa noite, a unção dessa tua vida. Aleluia. Se tu crês, não somente glorifica Ele. Aleluia. Deus não somente pela sorte. Aleluia. Que vai em paz. Porque a unção do Senhor Ele está em ti. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Oh, Espírito Santo. Talvez não sabe como fazer. Se por acaso ainda não sabe para que lado ir. Como é que deve começar? Aleluia! O Senhor diz, é pela palavra. Tudo que for feito será na palavra. Tudo que for feito será através do Espírito Santo. Ergue a tua mão. Aleluia! O Senhor ele não chamou ninguém para ficar no banco. O Senhor não chamou ninguém para ficar afastado, não. Porque Ele quer adoração. Mas Ele quer também para Ele. Aleluia! E quando Ele levanta alguém, quando Ele salva alguém, não é para ficar pesado. Tu não sabia como fazer, não sabia para que lado ir, mas nessa noite o Senhor te dá direção. Nessa noite o Senhor te diz, tudo começa pela palavra. Tudo começa, aleluia, pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo que tu queres. Adore a Ele em Espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo, Ele desce naquele que está agora no Espírito e verdade. Creia casualmente, em nome do Senhor Jesus. Deus te dá mais santo. Nesse momento que eu ouvi a sua palavra, eu determino, Pai, aleluia. Glória a Deus. Eu determino a libertação. Eu determino a cura. Eu determino a transformação. Eu determino a função do Teu Espírito. E que Ele venha receber, aleluia, a transformação e a mudança do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nesta noite, aleluia. Aleluia, o horário ele não se espera. Mas, mesmo que eu não volte nesse lugar, mesmo que você não me chame mais, o Senhor manda falar e eu vou falar, aleluia. Glória a Jesus. Vou fazer o Espírito Santo do Senhor. Aleluia.
Glória, glória, glória. Glorifica Ele. Fala comigo. Ele vai falar para me glorificar. Glória a Deus. Você não pode adorar o Senhor em casa. Você que queria poder adorar o Senhor em liberdade em casa, não pode. Deus passa à frente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Abra. Aleluia. Louvado seja Deus. Escolha. 9, 10, 11. Aleluia. Aleluia. Chegaram os dias da visitação. Aleluia. Chegaram os dias da retribuição. Aleluia. Israel o saberá. Aleluia. E o profeta é o insensato. Aleluia. O homem de espírito é o louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também abundará ódio. Olha, quando a palavra do Deus chegou o dia, é porque o inimigo ele estava impedindo, o inimigo ele estava amarrando, já falava que tinha ódio, abundância e ódio do inimigo. E agora mais virado ele vai ficar, sabe por quê? Porque tem missão de adorar ele, o Senhor vai te dar. Tem missão de adorar ele, o Senhor vai te dar. E nessa noite de água ele fica irado. Mas ele fica irado. Ele está se levantando e já está caindo novamente. Aleluia. Se tu crês que ele está na tua vida, aleluia. Adora ele. Tenha permissão para adorar ele. Não é causa não. O Senhor te chamou para ter cabeça. Ele te chamou para ter autoridade. Ele te chamou para te decidir. Ele te chamou para determinar. Não foi para ter causa, para dizer não, para não saber o que fazer. E nessa noite autoridade para adorar Ele, o Senhor te dá. E a unção do Senhor vai descer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Você, ainda tem você, aleluia. Quando ele estava falando que Daniel estava na cova, quando ele estava falando que Daniel tinha estava na cova, e o que o Senhor estava a ele, você percebeu que ele estava falando contigo. Você vem na frente, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma coisa. Oh, glória a Deus. Eu tinha certeza. Quando o inimigo, ele começou a batalhar para que eu não viesse a este lugar. Aleluia. Pode dizer que não. É porque eu sabia. É porque eu deveria trabalhar nesse lugar e ele está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Parece que quando eu tinha visto pela última vez com o Flávio, parece que era mais perto. Eu andei e nunca chegou. E eu perguntava quando vai chegar na não. Sabe o que é isso? O inimigo ele botou um cansaço tão grande na minha perna que eu andava e não chegava. Oh, glória a Deus, Senhor. Ele determina quem é o diabo para dizer que não. E nessa noite você que está na copa, que estava na copa. Você que os leões estavam rugindo. Os leões olhavam para ti. Aleluia. Ele olhava para ti e te mostrava aquele dentão e dizendo: eu vou te comer. Tu não vai conseguir. Eu vou te devorar. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Que o anjo poderoso, o arcanjo de guerra, desceu nessa terra para buscar de ti. Ele para essa boca aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Se tu estava na cova, se tu dizia que estava na cova e não sabia o que fazer, se não tinha sabedoria, não tinha autoridade. Aleluia. Nesta noite, Deus é Deus para fazer todas as coisas. Meu Deus. Tenha fé e creia sem ver. Creia sem ver acontecer.
Porque aquele que crê sem ver, esse é bem-aventurado e tem a vitória da parte do Senhor. Aleluia. E nessa noite, o Senhor derrama glória. E o anjo desceu na terra por sua causa. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que ele te falou e o que ele ainda não falou, ele vai cumprir tudo. Não precisa construir mais nada. Porque o que Deus está na sua vida, vai de paz, creia totalmente que o Senhor é contigo. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você que está aqui na frente, tem um de vocês que diz: Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, como é que eu faço? Me dá sabedoria. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu quero saber como é que eu faço. Me diz como é que eu devo fazer. Eu quero te adorar em Espírito em verdade. Me ensina. Aleluia. Que o Espírito Santo seja diferente. Talvez eu tenha desse jeito, mas pensou nessa porta. Você vem aqui, é aqui. Aleluia. Você está aqui na frente. Você está aqui. O Espírito Santo enormemente. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já está aí, glorifica Ele. Aleluia. Exalta Ele, porque Ele ainda está nesse lugar. Ele está falando contigo, mas é só contigo que Ele vai falar não. Ele também está falando dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor, Ele ordena algo, quando o Senhor, Ele determina algo, o diabo não pode dizer não. E se até aqui o Senhor determinou e tu não viu, se até aqui o Senhor falou e tu não viu, nessa noite, Ele não vai te dizer o que vai fazer não. Nessa noite, Ele não vai dizer como Ele vai fazer não. Aleluia! Ele vai te dizer que Ele vai fazer e acabou. Oh, glória a Deus! Creia sem ver. Porque Deus que vai fazer, Aleluia! Não falou, Ele vai falar e vai fazer. Aleluia! Tremendo na terra. A palavra do Senhor para ti está no Salmo 40. Aleluia! A palavra do Senhor para ti. Aleluia! Glória a Jesus. Está lá no Salmo 91, no versículo 7. Aleluia. Então creia totalmente que o Senhor, Ele vai sem precisar dizer. Porque Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, e ninguém pode dizer que não. Aleluia. Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Glorificado seja o Santo Espírito do Senhor. Vai de paz. Aleluia. Aleluia. Você que ainda ficou aqui na frente. Você que achava que estava na cova, nessa noite o Senhor não te chamou aqui na frente para voltar daqui e continuar na cova, não. O Senhor te chamou aqui na frente para ouvir, sair e continuar na cova. Ele não te chamou aqui na frente para dizer que está na cova e vai continuar. Ele te chamou aqui na frente para te dizer o seguinte, e não é só para uma não, é para todos que estão aqui. Ele te chamou aqui na frente para te dizer que como ele tirou Daniel, como ele fechou a boca do leão, como ele recusou a Mesaque e Abednego como patrão da fornalha, ele também está contigo. E se tu acha que está difícil de sair dessa cova, o Senhor te diz o seguinte, tu vai passar pela fornalha, mas eu vou estar contigo. Tu vai passar por essa prova, tu vai abraçar os leões, e eles vão totalmente te beijar. Sabe por quê? Porque eu fecho a boca do leão. Foi eu quem criou o leão. Foi eu quem fez o leão. E por que é que ele vai te morder? Por que é que ele vai fazer alguma coisa contigo que eu não ordenar? E eu não permitir? E já que eu não estou permitindo que ele faça nada contigo, a vitória é tua. Creia totalmente. Aí você está aí perguntando, mas eu queria que ele falasse só para mim. Eu queria que ele falasse só para mim. O Senhor fala como Ele quer, da maneira que Ele quer, e acabou. Se crê, sem ver, recebe a bênção do Senhor. Se não crê, vai receber do seu jeito, porque o Senhor determinou e não volta atrás. Amém? Eu tenho paixão do Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja o Santo Espírito do Senhor. Aleluia. Pensou que ia voltar para entender? Lembra de Jacó? Jacó lutou com um anjo. Ele lutou ali por de braço, com o anjo, não sabia nem que era um anjo. Mas ele lutou. E só deixou o anjo embora quando o anjo disse para ele que ele lutava com o Senhor. Quando o anjo falou para ele que o Deus estava na vida dele. Então creia tão somente que se o Senhor já falou contigo, tu não viu se cumprir, não viu acontecer, ele não esqueceu não. Ele prometeu e ele é Deus para cumprir. Ele prometeu e ele é Deus para fazer acontecer. Aleluia. Então creia tão somente que assim, como ele falou para Jeremias, não diga que é uma criança, porque quem fala é o Senhor. Assim também ele está dizendo, olha, não diz que não pode, não diz que não consegue, não diz que é pequena, porque a grandeza está em ti. Não diz que é pó, não diz que é poeira, porque o Espírito Santo do Senhor é quem está na tua vida. Não diga que não sabe fazer, porque assim como o Senhor está vendo a Salomão, ele também está te dando. Quando pense que a sabedoria está recebendo, a sabedoria de Salomão. Porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria que ele deu a Salomão e a riqueza que ele deu a Salomão